Nós vamos falar a respeito do transporte coletivo. Hoje o dia é dedicado a responder essas dúvidas dos telespectadores aí no cotidiano. Muita gente em dúvida sobre como vai funcionar o transporte coletivo na cidade de Teresina. Por quê? Além da pandemia, o fechamento das atividades no final de semana. A repórter Gorete Santos já está ao vivo. Gorete, para trazer informações para nós sobre esse assunto. Gorete, hoje você pesquisou a respeito do tema, fez uma reportagem para nós para explicar essa situação, Gorete. Pois é, Gerson, a respeito do transporte coletivo aqui na cidade de Teresina, na verdade, não vai funcionar, porque não está inserido naqueles serviços essenciais que estão listados no decreto do dia 27, assinado pelo prefeito Firmino Filho. Hoje, na sexta-feira, continua normal, digamos um novo normal, né? O que vem sendo seguido nas últimas semanas, lembrando que os profissionais, os motoristas, os cobradores de ônibus, fiscais, eles continuam em estado de greve. Eles retornaram ao trabalho por força de uma determinação da Justiça do Trabalho, mas seguindo um percentual em cima da frota que já estava sendo disponibilizada no início da pandemia e não a frota total. Vamos ver como é que foi no início da manhã de hoje. Nesta sexta-feira, quem depende do transporte coletivo ainda conta com 70% da frota nos horários de pico, portanto, de 4 às 7 horas da noite, e nos demais horários, apenas 30%. Lembrando que nos momentos de maior movimentação, só estão disponíveis 85 ônibus, um por cada linha da cidade, e outros 54 alternativos cadastrados pela S-Trans. Nonato pegou uma carona do trabalho na Zona Leste até o centro da cidade e não faz ideia de que horas vai chegar em casa. Você veio para o centro procurar o quê? Eu estou vindo do trabalho, estou vindo da Zona Leste. Trabalho na Zona Leste e moro em Timon. Estou esperando o ônibus. Está sendo assim a semana inteira? Praticamente. O cansaço leva alguns a recorrer a outra saída. Já estou com 40 minutos aqui esperando e nada de ônibus. O jeito é caçar um mototáxi e ir embora. Por causa da baixa quantidade de veículos, quem depende do sistema tem que enfrentar horas à espera do ônibus. Já para a S-Trans, houve uma redução drástica também no número de passageiros. E isso favoreceria as medidas de segurança contra o novo coronavírus. Mas com a flexibilização das atividades econômicas, o número de usuários do transporte coletivo voltou a subir. Porém, a S-Trans garante que a frota em circulação ainda é suficiente para atender a atual demanda de passageiros sem gerar superlotação. Nesse momento, o sistema de transporte público ainda se comporta dentro da capacidade de transporte, com uma capacidade ainda a ser utilizada, e manteremos essa fiscalização e esse acompanhamento diário nas próximas semanas com as novas aberturas econômicas conforme determinado pelos decretos municipais da Prefeitura Municipal de Teresina. Vale lembrar que amanhã toda a frota vai estar suspensa e no domingo também, em cumprimento ao decreto assinado pelo prefeito Firmino Filho, prorrogando as medidas mais rígidas de isolamento social pelos próximos 2 finais de semana. Os dados apontam que a estratégia tem dado resultado positivo. Na sexta-feira, dia 24, por exemplo, o isolamento foi de quase 42%. No sábado, aumentou para 52% e no domingo chegou a quase 55%. No final de semana anterior, a taxa registrada na sexta-feira foi de aproximadamente 38%. No sábado, 49%. E no domingo, superior a 55%. Olha, Gelson, nós falávamos a respeito do estado de greve no qual permanecem os motoristas cobradores de ônibus do transporte coletivo urbano da capital. E a partir desta sexta-feira também já está anunciada a greve no sistema intermunicipal e interestadual. E mais, tem uma previsão também de paralisação no transporte de cargas a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira. A gente vai conversar agora com o secretário de Formação do Sintetro,
Kate Nolan, trazendo informações para a gente do que tem levado a essas ações por parte do sindicato, começando primeiro pelos transportes de passageiros. Nós estamos aqui no terminal rodoviário do Cid Portela, onde foi feita inclusive uma manifestação na manhã de hoje. A movimentação é pequena nesse momento. Por que essa decisão da paralisação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Devido a várias tentativas de negociações com o Cineônibus, não surtiram efeitos. Nós tentamos várias vezes e o Cineônibus não quer sentar para negociar com a gente. E desde maio, que foi a data base da gente, eles não quiseram mais sentar porque estão alegando a pandemia que veio. Mas a gente já propôs fazer as videoconferências, as lives, e sem êxito. Quais seriam as reivindicações, secretário? As reivindicações são as mínimas. Devido a essa pandemia, nós só estamos pedindo a convenção anterior sem aumento de nada, com os tickets de alimentação, o plano de saúde e o salário tudo de 2019, sem aumento nenhum. E eles se recusam porque dizem que não tem condição de pagar. Aí o trabalhador que viaja fica a mercê. Se a gente adoece numa pandemia dessa, um trabalhador adoecer, vai para onde? Que é o plano de saúde da gente é que nos garante a nossa saúde, né? Pelo menos tenta amenizar, porque ninguém está livre do Covid, né? Bom, e em relação ao transporte de cargas, qual seria a motivação? De carga já está negociado desde janeiro. Aí teve uma cláusula que não ficou acertada. Aí dentro dessa cláusula eles nunca mais quiseram sentar para poder e vem empurrando de lá para cá e a gente tentando negociar. Então a mesma coisa do interestadual. A carga não está querendo negociar com o trabalhador. E já foi negociado 5% e a convenção anterior. E nada deles querendo negociar. E mediante isso, o sindicato convocou a categoria e foi deflagrado greve. Quero agradecer então ao secretário de Formação do Sintetro, Kate Nolan, pelas informações trazidas aqui ao Jornal do Piauí. Inclusive, o Adriano Pernambuco, Joelson, fez imagens hoje no início da manhã de alguns ônibus intermunicipais ali no centro da capital. A gente tem também uma nota de esclarecimento enviada pelo Sindeônibus, o sindicato que representa essas empresas, dizendo o seguinte, que a entidade sindical não está se opondo a negociar com o Sintetro, mas que as exigências impostas, segundo o Sindeônibus, ante a situação vivenciada, são totalmente impraticáveis. As empresas de transporte intermunicipais e interestaduais já vinham enfrentando reflexos de uma crise, segundo o sindicato, uma recessão econômica que só se agravou com a pandemia e que isso seria inviável atender às reivindicações. Ainda, segundo a nota, diz que, somado a tudo isso, há uma concorrência desleal do transporte coletivo de passageiros e que deve buscar preservar os postos de trabalho. Segundo o Sindeônibus, é o que está sendo feito nesse momento. O Sindeônibus acusa ainda o Sintetro de ter promovido depredação de alguns transportes que estavam a caminho aqui do terminal Lucídio Portela na manhã de hoje e que teriam inclusive feito um boletim de ocorrência em relação a isso. O Sintetro nega que isso tenha ocorrido. Joelson?